Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. I'm fine too. Faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal para fazer um conteúdo. Eu já havia feito um vídeo, mas não postei, sobre os motivos de eu não estar no canal. Mas hoje não vai dar para falar sobre os motivos de eu ter desaparecido, porque hoje eu não vim aqui para me justificar, mas vim aqui para trazer uma palavra. Uma palavra que Deus tem me mandado falar há muito tempo, só que eu sempre procrastino, sempre digo, vou fazer a próxima semana quando estiver mais organizado. Like, God doesn't care if it's organized or no. He only wants the message to be given to people, because, guys, Jesus is near. So near. Jesus is coming and people need to know that he's coming. Então, eu espero que vocês assistam este vídeo até o final e possa vos impactar de alguma maneira, mesmo que sejam 2 pessoas vendo este vídeo. Eu espero que impacte alguém de alguma maneira. Vamos abrir a palavra em Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a multidão. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Amém? Eu vou terminar no versículo 7. Então, Jesus, quando foi ao monte, sentou-se com os seus discípulos e eles perguntaram o que ia acontecer. Ele disse que no fim do mundo, amados, iriam acontecer as coisas que estamos a viver agora. Ele disse, amados, que ouviremos rumores de guerras, veremos nações se levantarem contra nações, veremos as pessoas vindo até nós dizendo que elas são Jesus, operando milagres, falando que elas são Jesus. E é o que nós estamos a viver. Uma sociedade corrompida, uma sociedade cheia de pecadores. A ganância dos homens tomou conta sobre eles de tal maneira que nem o sofrimento de crianças, nem o sofrimento de famílias os comove. Uma nação vê outra padecer, mas ainda se orgulha. Homens conhecem a palavra de Deus, mas preferem mentir em benefício próprio. Por quê? Porque a sociedade que é jovem, a sociedade que atenta, a sociedade que procura pela salvação, nada mais tem além de acreditar. Acreditar. E a crença que eles trazem entre nós é de que eles são Deus. É de que eles, por intermédio de Deus, podem fazer milagres e trazem a santidade. É uma coisa que não é verdade, porque Jesus sempre está lá. Ele que é o único que traz a salvação e a santidade. E Ele é o único que opera milagres. E Ele é o único que santifica os nossos corações. Então eu acho que nenhum homem devia se autonominar um Deus, se autonominar um Jesus capaz de ressuscitar. Nação se levantando contra a nação. Para não falar da guerra entre Israel e Irã, para não falar das guerras que ouvimos no mundo, para não falar dos terremotos, não falar de inundações. Vocês conseguem ver que estamos no fim dos tempos. E a palavra do Senhor, ela diz assim: porquanto se levantar a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio das dores. Sim, essas coisas são os princípios das dores. Nós ainda não vivemos o momento exato que o Senhor irá vir. Nós estamos no princípio das dores. Nós vamos sentir a dor na nossa pele. Nós vamos clamar, Senhor, Senhor, vamos clamar por misericórdia, vamos clamar por Ele. Não vamos o achar, porque o mundo foi tão corrompido que dessa vez será como a era do Noé.
Ou tu entras na arca para escapar do dilúvio, ou tu continuas praticando as obras do mundo e vais embora como todo mundo. Como todo mundo foi naquela época. A palavra do Senhor ainda diz, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Seremos perseguidos por causa do Senhor. Quando falam desta perseguição, não estão a falar só de te matar, não estão a falar só de te perseguir porque tu te seguir diariamente, te vigiar, não. Por enquanto, ainda vão te perseguir, te chamando de pastorinho, te chamando de santo por lá para abalar a tua fé. Falam-nos sobre chamarem de pastorinho, chamarem de amadores da fé. Mas do que vale não sermos pastorinhos nem amadores da fé é quando sucumbimos lá no mundo. Enquanto a cada dia nos perdemos e cavamos um buraco para nossa própria destruição. I'm not talking like I know the rules. I'm not talking like by my knowledge and by my wise. I'm talking because I live that. Todo crente, todo aquele que já pisou no lugar santo e teve um buraco cavado por ele mesmo, sabe o que tu quer falar, do que estou a falar, de uma frieza espiritual, do momento da apostasia. Essas pessoas vão nos perseguir, vão nos causar um desgaste emocional que vão nos fazer nós desistimos da nossa fé, fazer nós desistimos de Jesus, até duvidarmos de que Ele existe. Porque é o que eles querem. Eles querem que nós nos conformemos com as coisas deste mundo. Querem que nós nos conformemos com o que o mundo preparou. O tal banquete que o mundo preparou. Mas nada disso é real, é só uma ilusão. Uma ilusão que nos deixa num buraco em que é difícil para sair e só Deus pode nos tirar de lá. Nesses tempos, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que se preservar até o fim será salvo. Neste momento, muitos se trairão. Eu não quero falar sobre traições porque, meu Deus, é uma coisa que já se normalizou, vamos dizer, até já se normalizou pela sociedade. E o amor de muitos se esfriará. Acontecerá o quê? Um desgaste emocional nas pessoas. O amor de muitos se esfriará. Muitas pessoas vão desacreditar nos seus valores e crenças por causa da sua maldade, por causa da maldade que o mundo trouxe até elas. Senhor, ela diz que se nesses dias não fossem abreviados, se esses dias não fossem abreviados, acho que nós já teríamos morrido. Se forem a ver, o dia não parece ter 24 horas, mas sim 12 horas. O dia passa tão rápido. É um ciclo vicioso. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Porque Ele ainda, independentemente dos nossos pecados, Ele abreviou os dias das dores. Ele abreviou os dias da desolação. Ele, por causa dos seus escolhidos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais de prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Surgirão falsos profetas que, se possível, enganariam os escolhidos, que corromperiam a fé dos escolhidos. Então, é bom que tenhamos a palavra no nosso coração, guardada no nosso coração. Guardemos a palavra do Senhor de todo o coração e de todo o entendimento, porque nós iremos precisar dela. Porque ela deve nos guiar e deve levar-nos até as profundezas da verdade. A palavra do Senhor ainda diz: porquanto se vos disserem que Ele está no deserto, não saias, eis que Ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, amados, I'm not gonna prolongate.
Nesse ponto eu vou frisar a parte de que não vos enganeis com o que as pessoas dizem, porque as pessoas mesmo já estão malucas. As pessoas mesmo já estão sendo movidas pelo seu intuito, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, não pela palavra. Inclusive, aqueles que se consideram fiéis do Senhor, aqueles que consideram-se conhecedores da palavra, alguns deles estão sendo corrompidos. Então, é bom que tenhamos a palavra cravada no nosso coração e tenhamos a nossa comunhão com Deus como o pilar da nossa vida, porque não adianta nós termos as poesias mais lindas, não adianta termos os louvores mais lindos se o nosso coração está frio, se o nosso coração sucumbe a cada dia, se o nosso coração tão somente é frio, se o nosso coração tão somente anseia pelas coisas mundanas, se o nosso coração está num momento de apostasia, numa frieza espiritual. Mais vale que nos acheguemos ao Senhor quebrantados para que Ele possa nos moldar, possa ser como aquele vaso do oleiro que pela segunda vez ele foi moldado. Estava melhor, estava ainda mais lindo. Sejamos como este vaso. Vamos quebrantados ao Senhor, vamos nos arrepender, vamos nos entregar a Ele, vamos nos santificar, amados. Ele vem.